E aí, pessoal? Então, eu decidi fazer esse vídeo porque eu não quero mais ter que fazer includes no meu sistema. Eu uso muito include, né? Para quê? Basicamente, eu crio funções no meu sistema, eu coloco códigos dentro dessas funções e eu coloco essas funções dentro de arquivos. E sempre que eu quero usar aquela função, eu faço um include de um arquivo para usar ela. Acontece que eu estou fazendo muitos includes, meu sistema está ficando muito bagunçado, não estou gostando muito da forma como está ficando. Até porque às vezes eu faço um include e o arquivo às vezes é muito grande, e aí eu tenho que fazer o include de novo, dependendo do tamanho do arquivo e se eu coloquei um if ou não. Ficou um pouco meio confuso. E como eu não uso orientação a objeto no meu sistema, eu estou começando a sofrer um pouquinho com isso, né? Então eu não uso framework, eu não uso orientação a objeto. Meu sistema basicamente ele é feito da forma como você aprende via internet, foi como eu aprendi, né? Naqueles tutoriais básicos de PHP. É o formulário, e você pega o formulário, envia para um arquivo de PHP, recebe os dados do POST ou do GET, né? Salva no banco de dados, e é mais ou menos assim que eu fui construindo meu sistema todo. Então hoje eu estou tendo essa dificuldade de fazer include, porque eu crio várias funções diferentes no sistema, coloco em arquivos pela árvore do meu HD, do meu servidor, e aí eu tenho que fazer o include daquele arquivo e usar a função. Include daquele arquivo e usar a função. Eu não quero mais ter que fazer include, então agora eu vou tirar proveito da orientação a objetos. O PHP ele tem uma função que faz include automático. Desde que você passe um caminho, né, para uma classe e execute uma função dentro daquela classe, e ele vai fazer o include automático para você. Então basicamente você só vai ter que escrever o nome da classe e ele vai fazer o include. Eu vou mostrar aqui, vou fazer um exemplo, né? Então digamos que eu tenho aqui dentro do meu sistema, né, eu tenho uma árvore aqui de arquivos e eu chamo de módulos, né? E aí eu coloco aqui vários cadastros, cadastro de cliente, cadastro de compra, cadastro de todos os tipos de cadastro que você imaginar eu tenho aqui dentro do meu sistema. Então vou criar um módulo novo aqui. Vou chamar ele de AATest. Por que eu vou chamar ele assim? Porque aí ele vai ficar ali em cima. Tá aqui, ó, AATest. Então não tenho nada dentro, só que eu quero criar uma classe aqui dentro, aatest.php. Eu crio com o mesmo nome da pasta, porque eu convencionei assim, tá? No meu autoload, eu fiz com que, para que ele conseguisse achar o arquivo da classe para fazer o include desse arquivo para mim, eu fiz com que ele usasse o mesmo nome, daí ficava mais fácil ainda. Então aqui no meu arquivo, digamos que eu fizesse uma função aqui, né? Function test, né? E eu quero dar um oi. Pronto. Salvei meu arquivo. Então, basicamente, eu posso querer executar essa função aqui em outros arquivos, né? Em outros lugares no sistema. Para que eu possa executar essa função, eu teria que fazer um include desse arquivo aqui, atest.php, que está dentro dessa pasta, que está dentro de módulos, que está dentro de arte contábil, etc. Então, eu não quero mais ter que fazer include. Eu quero simplesmente chamar essa função, tá? E ele vai fazer um include automático para mim. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho em outro módulo. Então, agora eu vou criar um outro módulozinho aqui, que é uma pasta, na verdade. Eu tenho o AATest2. Tá? E aqui dentro, eu tenho um arquivo que chama cadastrar cliente.php. Tá. Dentro desse meu cadastrar cliente.php, eu teria que fazer assim, include, aí coloco todo o caminho atest.php. Se tiver algum errinho, gente, isso aqui é só exemplo, tá? Para mim poder usar aquela função, eu teria que fazer isso, teste, e aí eu poderia usar a função, certo? Tem que fazer o include aqui.
Só que eu quero tirar proveito da orientação de objetos e do autoload do PHP para não ter mais que fazer isso. Então, como que eu vou fazer? A gente convenciona que a gente cria aqui um namespace e eu vou chamar de ágil. Tá? E dentro desse namespace eu vou criar uma classe chamada aatest. Beleza? E dentro dessa classe eu vou criar uma função pública, public function teste. E aqui eu vou fazer meu oi. Beleza? Então é a mesma coisa, só que agora eu fiz em formato de orientação objeto. Olha que difícil, né? Então, muito simples, ó. É só criar uma classe e colocar uma função dentro da classe. Beleza? Salvei meu aatest agora, que é um arquivo da minha classe. Quando eu quiser usar isso daqui, eu faria assim agora. Como eu coloquei um namespace, eu tenho que usar do jeito. Ágil teste, que é o nome da minha classe, e aí para mim usar a função dentro da classe é isso. Foi esse o nome da minha classe? Eu acho que não, né? O nome da minha classe é aatest. Que nome estranho, né? Mas tá bom. Olha aí. Isso aqui funciona? Funciona. Eu faço um include de uma função que eu queria usar, certo? E eu executo a função aqui. Maravilha. Só que eu não quero mais fazer include. Como que eu faço isso? Eu tenho que usar a função spl autoload do NFPHP. Eu vou abrir aqui eu estou usando, tá? Meu arquivo de sistema.php, ele é como se fosse o index.php, tá? Então eu tenho várias coisas aqui que eu uso, faço várias configurações aqui iniciais do meu sistema, que são coisas de cabeçalho, né? E eu já faço include de funções úteis, né? Porque eu uso muita função no meu sistema, eu já criei um monte de função, coloquei dentro desse arquivo aqui. E aí eu já faço um include ali, que é um require once, né? Require once. Mas o require, né? Falar em português. Require é a mesma coisa que o include, né? Para você pesquisar, você vai ver. Que a diferença é que ele faz o include uma vez só e garante que não vai fazer nunca mais de novo, né? Só um once. Então, eu faço includes aqui e tudo, só que agora eu quero utilizar esse autoload aqui do PHP. Tá? Essa minha função de autoload, ela está pegando o nome da classe e transformando ela no caminho para que eu consiga encontrar aquele arquivo. Tá? Então, a função de autoload faz exatamente isso. Então, aqui eu estou tratando o string que eu recebo, tá? E no final eu faço um include aqui, tá? Você fala, nossa, mas essa função está meio grande e tal. Realmente, ela está meio complicada. Mas eu vou simplificar ela aqui para mostrar o que ela faz, na verdade. Na verdade, esse autoload aqui, que é uma coisa que você vai colocar no cabeçalho do seu sistema, tá? No index.php, lá no início mesmo. Ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Toda vez que você executar uma função, eu não vou ter mais o include, eu não vou precisar mais fazer o include. Eu simplesmente vou executar a função dentro de um arquivo para mim. Claro, esse arquivo aqui, ele tem que ser ligado ao index, né? Ele tem que ser ligado ao seu sistema. Você está executando isso daqui, você tem que ter primeiro executado essa função aqui, tá, gente? Então, assim, no meu sistema, eu tenho um método que eu uso, que primeiro eu executo o index.php, como se ele já tivesse incluído aqui, tá? É como se ele já tivesse assim, vou mostrar basicamente para não ficar complicado. E aí depois eu uso, né, as funções do meu sistema. Todos os meus arquivos são assim, tá? Aqui eu não tenho nada antes porque eu estou simplificando. Mas essa função aqui, tudo isso aqui que está aqui nesse meu sistema.php é um arquivo inicial que eu incluo no cabeçalho de todos para poder tirar proveito de todo o código que eu desenvolvi do meu sistema, né? Então, basicamente, eu tenho que colocar aqui dentro um tratamento desse caminho. Só que eu só recebo isso daqui, tá? O autoload, ele recebe essa informação aqui. Você tem que transformar isso aqui no caminho onde está o seu arquivo. Então, basicamente eu pego essa string que chama classe, né?
classe, ela vai estar aqui mais ou menos igual a isso, ó. Agile.aatest. Eu vou receber isso. Só que eu quero que ele faça um include. E se ele for fazer um include disso, vai dar erro. Ele não vai achar o arquivo desse jeito, lógico. Né? Não vai dar erro. Então o que ele vai fazer? Ele tem que tratar isso daqui, tá? De forma que no final eu tenha uma coisa mais ou menos assim. Que é realmente o caminho aonde está aquele arquivo que eu queria fazer o include. Ele está assim, né? Tá. Entendeu? Então, esse meu autoload aqui dentro eu coloco todas essas funçõezinhas que fazem com que o que eu recebo ali em cima se transforme no caminho do arquivo que eu quero incluir e no final eu inclua o arquivo, certo? É isso que eu faço nesse arquivo. Então ele é bem simples, tá? Mas para que eu consiga transformar isso aqui nisso, aí é a sua habilidade aí de trabalhar com string. Basicamente o que eu fiz? Eu vou até falar o que eu fiz. Eu faço tipo um explode, né? Então eu coloco assim. Um explode e eu separo por barra, né? E eu pego aquele caminho que eu recebi ali. Só que aí agora eu já tenho o nome da classe separado, que ela vai ficar aqui, ó. Vai ser assim o nome da classe. Esse aqui é o nome da classe. Eu tenho ela aqui dentro, certo? Então isso aqui vai estar mais com esse conteúdo aqui. Beleza? Então, como eu tenho isso, eu faço um tratamentozinho, eu diminuo a primeira letra, porque lá vem a maiúsculo aqui, ó, mas eu diminuo para minúsculo para poder achar essa pasta aqui, aí eu repito o nome. Então eu faço um tratamentozinho especial aqui, que o código já está aqui, inclusive, vou até mostrar. Se você quiser depois olhar no vídeo e destrinchar esse código, você vai ver que ele faz isso, tá? Então ele transforma aquilo lá num caminho de arquivo ótimo que ele encontra aqui, aonde está dentro das minhas pastas. E aí no final ele faz o require once, que é um include. Beleza? Só que é um include automático. Então, quando eu executo essa função aqui no cabeçalho do meu sistema fica sabendo que toda vez que eu chamar uma classe, ele deve usar essas diretivas aqui para achar o arquivo. Se tudo der certo, ele vai achar o arquivo e fazer o include, senão ele vai dar um erro e vai mostrar na tela para você. Tá? Mas, basicamente, eu estou começando a usar a orientação a objeto no meu sistema, que é um sistema simples, não tinha orientação a objeto nenhuma, e estou tirando proveito disso para que eu não tenha mais que ficar fazendo include. Então, basicamente, eu só vou ter que vir aqui e digitar desse jeito, e ele vai executar as funções que eu quiser. Beleza? E aí dali para frente, ó, eu começo a trabalhar com isso aqui. Eu crio uma função dentro da classe, depois eu crio outra. Então, vamos perder o medo de trabalhar com orientação a objeto para quem ainda não trabalha, né? E mais na frente eu vou estar falando mais sobre esse tipo de assunto. Eu vou começar a fazer assim agora no canal, fazer um formato onde eu faça vídeo mais ou menos toda semana, mostrando o dia a dia da minha empresa, né, de sistemas. E eu trabalho com isso, é isso que eu gosto de fazer, ganho dinheiro com isso. E eu acho que isso é um superpoder. Eu penso que quem desenvolve, você tem superpoderes. Você pode construir coisas que outras pessoas às vezes não conseguem construir. E isso dá dinheiro. Então, vamos desenvolver aí nossos superpoderes. Desenvolvimento. Então, é isso. Agora eu não preciso mais fazer includes no meu sistema. E eu já estou começando a trabalhar com orientação a objetos. Tá? Obrigadão aí e até o próximo vídeo.